Olá galera, boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui na mais uma live do Grupo Com Rei, com a participação do pastor Rodrigo. Essa seria aqui a nossa segunda live, né? Era para ter feito fizemos a primeira pelo Instagram, mas teve algumas falhas, a internet caindo. Nós vamos fazer isso agora e esse agora vai para o YouTube. Então eu estou aqui agora com a Laís e nós vamos juntos adorar o Senhor com uma canção. Que esse louvor que iremos cantar possa entrar no teu coração, possa entrar na tua casa, na tua vida e mudar a tua história. Creio que Deus ele é fiel, creio que Deus ele é poderoso. Eu não sei, né, o teu coração aí agora, eu não sei a fé que você professa, mas eu sei que de qualquer forma essa palavra vai chegar no teu coração. Que você possa crer, possa confiar que existe um Deus poderoso que te ama, que tem um plano para a tua vida. E nesta noite nós vamos estar falando sobre um bate-papo escatológico, onde que nós vamos falar sobre o tempo, né? Esse tempo das profecias, e eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Então juntamente com a Laís, iremos juntos adorar o Senhor com a canção, amém? Vamos lá? Vamos adorar o Senhor? Vamos lá galera! Meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir meu coração, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Interessante que essa canção é uma canção que fala que o Senhor ele está visitando as nossas vidas. Ele tem um perfume para cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada coração. Ele conhece cada vida. Ele conhece você que está aí agora. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. E o Senhor quer mudar esse quadro. Então deixe que Ele entre na tua vida, entre na tua casa e mude a tua história. Amém, Laís? Vamos cantar junto mais uma vez? Esse pedaço tão maravilhoso. Vamos lá. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração. Deixa o noivo entrar na tua vida. Eu vou deixar meu noivo entrar. Jesus Cristo é o noivo, nosso amado.
eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao teu amor vou me entregar. Você entrega ao Senhor Jesus hoje. Entrega o teu coração. Tem uma canção que eu quero pedir a Laís para cantar agora. Essa canção fala que tem poder para salvar, Laís. Eu sei que é o Senhor Jesus que salva. É o Senhor Jesus que pode mudar. Então eu sei que você está nos assistindo, os que estão assistindo conosco aqui presente também, sabe que é só Ele que é o nosso socorro bem presente. É só o Senhor Jesus que pode mudar a história. E é o único que tem poder para salvar. Foi o único que derramou seu sangue na cruz. É o único que não tem pecado. É o único que é perfeito. É o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Então que no nome de Jesus Ele possa entrar na tua vida e na tua casa nessa noite e mude a tua história. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Vamos louvar juntos. Todos necessitam de um amor perfeito. Aleluia, Deus. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, aleluia. Santo é nosso Deus. Aleluia. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Deixa Ele encher o teu viver. Enche meu viver. Aleluia, Senhor. Minha vida entrego A seguir teus passos, a ti eu me rendo. aleluia, Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que você possa vencer, assim como Jesus venceu a morte, assim como Ele venceu os dias maus, a dificuldade. Em tempo de pandemia você possa vencer, sabendo que Cristo é o seu refúgio e fortaleza. Só Ele tem o socorro bem presente no momento de angústia. Se apega em Deus, espere em Deus e saiba que Deus é fiel, Deus é poderoso. Aleluia. Cristo, vamos louvar? Vamos lá. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, posso o mundo, ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver
para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Obrigado, Laís, por essa participação conosco. Amém. Tenho certeza que Cristo tem poder para salvar. Amém? E nesse momento vamos receber mais, nesse tempo aí, tão maravilhoso, com o pastor Rodrigo. Com o pastor Rodrigo, vamos receber ele agora, que vai, com muita alegria, trazer para nós mais um pouco dessa palavra tão poderosa, que é a palavra de Deus, né? Que traz para a gente conhecimento, entendimento. E como o pastor Rodrigo estava passando para a gente conhecimento, né, da palavra de Deus, eu queria que nesse momento ele desse continuidade, pastor Rodrigo. Desse continuidade para a gente sobre a 2 Timóteo 2,15, onde você falava sobre todos que devem buscar na palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é que traz conhecimento, é a palavra de Deus que traz para nós entendimento. Amém. Se o copo com água dá galardão, tirar um fio para o pastor não derrubar tudo, então. É só alegria. Rapaz, eu estou muito satisfeito. Porque eu sei Deus é bom, né? Que a gente tem de bênção aí no Bema, vai ser muita coisa boa para receber, aí, né? Que é o Tribunal de Cristo, né? É verdade. Eu costumo até falar, irmãos, que no Tribunal de Cristo, ou essa doutrina, ou fazer, ou me chamar para voltar para a gente fazer uma live sobre o Tribunal de Cristo e o galardão, é de suma importância, porque a doutrina do Tribunal de Cristo e do galardão põe a igreja em movimento, né? Hebreus 6,10, por exemplo, diz que Deus não é injusto para se esquecer do amor que você tem demonstrado para com Ele enquanto serve aos santos. Olha que coisa forte. Esse negócio da obra é tão importante, do copo com água e tal, que o Cornélio estava lá fazendo caridade, fazendo boas obras. De repente, o anjo bate na porta dele e fala: Cornélio, você chamou a atenção de Deus. As suas esmolas, a sua caridade, as suas boas obras chegaram diante de Deus. Aí Cornélio até pensou, né? Puxa, estou salvo. Aí o anjo falou: não está salvo, que para o homem ser salvo ele precisa ouvir o evangelho. E quem prega o evangelho é quem foi transformado pelo evangelho. Chame a Pedro, né? Então as obras não salvaram Cornélio, mas chamaram a atenção de Deus para a casa de Cornélio. Então se a igreja entendesse isso, e precisa entender isso, essa questão das obras, por exemplo, Mateus 10,41 diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Olha que palavra forte, coma do copo com água. Então quando o pastor ministra sobre a sua vida, o evangelista, alguém está ministrando sobre a sua vida, e você recebe aquela palavra como palavra profética, olha o que o texto está dizendo: aquele que recebe um profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Isso é muito forte. E eu estava citando, antes da gente acabar a primeira parte, Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, segunda carta, ele diz o seguinte: eu já estou sendo oferecido como sacrifício de sangue, mas eu estou tranquilo, porque para mim está reservada a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Percebe a coisa? Então, quando você valoriza uma live sobre as profecias, quando você valoriza uma live sobre a volta de Cristo, está te reservada a coroa da justiça, ainda que o apóstolo Paulo não estivesse falando literalmente sobre coroa, né? Porque o apóstolo Paulo está num contexto greco-romano, daquela cultura dos Jogos Olímpicos, onde o ganhador do jogo olímpico recebia uma coroa de louros que vinha atrás da orelha. Por isso que ele vai fazer o tempo inteiro essa comparação, dizendo que nós não vamos receber a coroa corruptível de louro que vai se desfazer, mas a incorruptível coroa. Então Paulo não está falando literalmente de coroas, até porque alguém pode pensar assim: meu Deus, e se porque o Paulo menciona 5 tipos de coroa aparentemente, então alguém pode pensar: se eu fizer obras que mereçam as 5 coroas, como é que eu vou fazer? Não tem 5 cabeças, né? Vai pensar que é a caverna do dragão, né? Mas não é nada disso, é porque Paulo está usando uma figura de linguagem, e porque todo mundo entende o conceito da coroa como recompensa, então Paulo fala das coroas como recompensa. As recompensas serão outro tipo de coisa, que então eu estou fazendo isso para provocar o convite para a live sobre o tribunal e o galardão. Nossa, é muita bênção, muita bênção. Pastor, olha só que interessante, aqui eu queria perguntar, depois nós vamos entrar nas perguntas que foi deixado para a gente, só para dar continuidade, lá em 2 Pedro 3,9, né, o 8, o Senhor, o anterior, né, que é o 8, fala que um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia.
Tá. Depois ele fala assim, o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Interessante isso aqui, é uma fala que, principalmente eu que já tenho um tempo maior, né, no Evangelho, e já ouvia falar de que Jesus vai vir, Jesus está vindo, e alguns irmãos até antes de mim, que já são até mais velhos, que hoje eles falam assim, vem nada, minha avó já falava que ele vinha, e já tem esse pensamento, não vem, mas o senhor pode dar para a gente uma explicação, claro. Um entendimento, né? Porque a gente sabe que todos os apóstolos, a partir do momento de Atos, eles começam a escrever diretamente para a igreja, né? Claro. Eu entendo assim, não sei se eu estou errado, se estiver errado pode me corrigir, que o amor de Deus pelos gentios foi tão grande, né, que o povo dele não ter aceitado, né, de imediato o Senhor, ele se encantou pela noiva, no entanto, quer casar com ela e levar ela antes do arrebatamento para que tenha bodas com ela no céu. É verdade, né? Se eu não estou errado, eu entendo assim. Mas e nesse versículo, no capítulo 9? O raciocínio é bem esse. Eu vou nele, mas me permita retroceder um pouquinho. O raciocínio é tanto esse que Jesus em Lucas 21:36, apesar de eu ter dito que Jesus não falou do arrebatamento da igreja, em Lucas 21:36 ele diz assim, então vocês fiquem, essas coisas todas que eu falei, isso é Jesus falando em Lucas 21:36, anota aí. Jesus faz o sermão de dores, aí na perspectiva de Lucas, ele conclui e afirma assim, essas coisas todas de que falei das dores, da tribulação, elas têm que suceder, elas têm que acontecer, mas vigiem em todo tempo, em oração, buscando ser cheios do Espírito Santo, para que possais escapar daquele dia. Esse é um outro versículo assim muito tremendo, porque Jesus fala da tribulação, mas ele deixa esse gatilho dizendo que é possível escapar. A gente pode ler em algum momento aqui, mas só para fazer esse gancho que você fala aí, aí ele se encantou tanto pela noiva que ele vai livrá-la da tribulação. A tribulação é certa, ela vai acontecer, porque ela é a última semana de Daniel. Inclusive eu tenho uma live, um vídeo no canal, se vocês puderem assistir lá, onde eu falo o seguinte, se Deus é bom e é amor, porque haverá tribulação. Mas agora vocês já estão sabendo de algumas coisas, pela perspectiva que a gente fala do Apocalipse como esperança e não como algo aterrorizante. E é esperança mesmo, né? O Apocalipse é a esperança mesmo. Vocês aprenderam hoje, pela profecia, na primeira parte da live, nas profecias de Daniel, que ao contrário do que a gente pensa no senso comum, no popular, que a grande tribulação é só um negócio de destruição, gente, olha nas palavras do Daniel que nós já lemos qual é o propósito, acabar com o pecado, extirpar a iniquidade, dar fim à transgressão, percebe que coisa forte? Ungir os santos dos santos e trazer a paz eterna, selar a profecia e a visão. Significa, gente, que quando acabar as 70 semanas de Daniel, que acaba na grande tribulação, porque a tribulação é a última, não vai ter mais necessidade de profecia e de visão, porque vai ter ungido o Santo dos Santos para o Cristo reinar. Então o Cristo vai estar conosco. Não vai ter ninguém com visão, com profecia, com pregação, não vai ter nada disso. O Zacarias capítulo 8 diz que as pessoas pegarão na veste de um judeu, leva-me a Deus, porque Jesus vai estar reinando em Jerusalém no milênio, a partir do povo de Israel. Isso é um texto muito potente, né? E que fala que então, ao contrário do que as pessoas pensam, a tribulação não se trata somente de destruição, mas é também um ato da misericórdia, já que haverá salvação na grande tribulação, por exemplo. Inclusive, eu já vou lá no Pedro, e isso é para explicar o Pedro. Nós teremos um número muito pequeno de pessoas que serão arrebatadas se você comparar esse número de pessoas com os salvos da tribulação, por exemplo. Olha que coisa bacana para você pensar aí. Vai ter muita gente que vai ser arrebatada, muita gente vai desaparecer. Eu me lembro quando eu comecei a vir para a igreja no final dos anos 90, estou revelando a minha idade, viu? No final dos anos 90, a gente tinha muito negócio de adesivo em carro, no dia do arrebatamento esse carro ficará desgovernado, você lembra? Né? Sim, tinha muito. A gente regula idade, dá para ver pelos grisalhos do Ulisses. A gente nasceu antes dos anos 80. Então, o que acontece? O arrebatamento da igreja, ele não encerra o assunto da salvação. Vou falar isso bem olhando para a câmera ali, ó, e para você que está aqui. O arrebatamento, ele não encerra o assunto da salvação. Como assim, pastor? Vou explicar. No arrebatamento da igreja, a gente costuma pensar, ué, pastor, mas Jesus não falou que é 10 virgens, 10 noivas, que metade das noivas está preparada para subir, metade não está? Primeiro, Jesus não é polígamo. Segundo, a parábola das 10 virgens não se refere à igreja.
A parábola das 10 virgens não se refere à igreja, a parábola das 10 virgens é para um contexto da tribulação, e as virgens não são noivas, são damas de honra, são pajens, elas são amigas da noiva. Note você que nessa parábola a noiva nem lá está, ela está ausente. Por que a noiva está ausente? Porque Jesus está usando elementos da cultura judaica. São as damas de honra, as pajens, que vão fazer a festa para receber o noivo. E o noivo foi preparar lugar e volta, então, para essa festa de casamento, que dura 7 dias, traçando um paralelo com 7 anos da tribulação. É tremendo texto quando você estuda e quando você não vai na síndrome do pregador papagaio. Isso é muito importante. Então a noiva, ela não tem negócio de que metade está preparada, metade não está. É senso comum, é senso comum. Pastor, então quem prega que metade está preparado, metade não está, e que metade vai subir, metade não vai, com base nas 10 virgens, é herege? Não, claro que não. Claro que não. Ninguém sabe tudo, nenhum de nós sabe tudo, ninguém sabe tudo. E a profecia bíblica, ela é progressiva, né, Ulisses? Tem coisas, a gente sabe muita coisa hoje, mas nós vamos saber mais amanhã. E quando ela começa a estar mais próxima de concluir ou concluída, né? Tem uns demônios no Apocalipse capítulo 9 que vão sair do poço do abismo na tribulação, que tem cabelo de mulher. Isso é uma pergunta. Então tem coisas que a gente pelo texto é possível chegar perto, mas não totalmente, porque o livro do Apocalipse trata de uma situação real. E em vários momentos ele usa o texto literalmente, mas nem sempre. Às vezes ele faz referência a um símbolo. No Apocalipse 16, na Guerra do Armagedon, isso são para citar exemplos. O texto diz que um exército virá do Oriente com 200 milhões de soldados. Lá pelo início do século, as pessoas pensavam assim, isso é simbólico, porque quem é que vai, de onde que vai tirar 200 milhões de soldados? Hoje, nos anos 2020, nós já sabemos que a China sozinha tem um exército com mais de 200 milhões de soldados. Então isso já permite uma literalidade. Por que eu estou dizendo isso? Para explicar que a profecia é progressiva. Ela vai lançando mais luz diante de si à medida que os eventos vão chegando e vão acontecendo. Isso é importante ter. Então, se você quer usar uma parábola para chegar mais perto do grupo que vai ser arrebatado, você utilize a parábola do semeador. A parábola do semeador, que é Jesus dizendo que daqueles todos que recebem a palavra, 1/4 só que é o que crê. Um fica nos espinhos, um fica nas pedras, o outro o calor mata, e 1/4 só. Então, mas entenda, em hermenêutica a gente ensina que a parábola não tem a ideia de ser literal, mas de revelar uma mensagem central, e não os detalhes daquela mensagem. Isso é muito importante que as pessoas entendam e assumam. Então, portanto, as parábolas querem dizer que de todo mundo que recebe, o grupo chamado vencedor pelo apóstolo João, na carta às 7 igrejas, no Apocalipse... Tem uma pergunta sobre isso aqui. O grupo chamado vencedor é um grupo que tem muita gente, mas que se comparado à turma que ainda vai ser salva na tribulação, é um número pequeno. Que é isso, pastor? De onde você está tirando isso? Apocalipse capítulo 7. Diz que o número de salvos na grande tribulação será numeroso como a areia do mar. A Bíblia é recorrente nessa expressão para quando ela quer dizer de uma multidão muito grande. E aproveitando esse gancho, pessoal, só difere para a gente aqui, já tem uma pergunta em cima disso. Tá. A diferença entre salvo e vencedor. Muito bem. Eu sei que você não chegou ainda no 2 Pedro, mas não tem problema. Mas no meio do caminho te parem. Tá bom. E responde. Vamos lá. Respondo Pedro, mas te entregando Lucas 21:36. Glória. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse aqui é o discurso, o mesmo discurso de Mateus 24. Então Jesus está dizendo, essas coisas que eu falei de anticristo, de guerra, de negócio, todo que vai pegar, isso vai acontecer, mas esteja orando para que vocês possam escapar. Isso é um elemento muito interessante. Faz conexão com Apocalipse 3:10. Como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. O Noé foi guardado na hora da sua tribulação. O Ló foi guardado na hora que Sodoma pegou fogo. Mas a igreja é dito que ela não vai ser guardada na hora, mas ela vai ser guardada da hora. Essa partícula faz toda a diferença, correlacionando ela com os outros textos bíblicos que ensinam que a igreja, então, será arrebatada antes da tribulação. São só alguns. E aí, então, indo para a pergunta da diferença entre salvos e vencedores e para a pergunta de Pedro, porque essas três coisas que eu estou falando estão conectadas. O Pedro, o texto que o apóstolo Pedro, o texto que Ulisses pergunta, na sua segunda carta, ele diz assim, me permitam fazer a leitura do versículo 3. Lembra o que eu falei na live anterior, você que está chegando agora e o pessoal que está aqui, sobre a importância do contexto imediato e do amplo? Aqui nós vamos trabalhar com o contexto imediato. No versículo 9 ele disse, pois, 2 Pedro 3:9,
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro chega nessa conclusão por causa do início do capítulo. Olha lá no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Sim. Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, versículo 8, amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí ele entra no 9. Então o que é que o Pedro está explicando aqui? Olha, quando chegar os últimos dias, vocês vão ter um monte de homens, como sempre houveram, é o Pedro falando, como sempre houveram, dizendo: onde é que está a promessa da sua vinda? Porque desde que os primeiros pais na fé morreram, estão dizendo que Jesus vai vir, vai voltar, e ele não volta nada. Aí ele mesmo declara: vocês estão ignorando que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E o Pedro está correlacionando com o Salmo 90, versículo 4, que diz que para Deus 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Aí Pedro responde no versículo 8 e engata no 9. Ele não está sendo tardio ou se esqueceu, ele está sendo longânimo e misericordioso, não querendo que vocês se percam, mas que vocês se arrependam essa noite, porque se Jesus não voltou ainda, é culpa de vocês que estão me ouvindo. É o que o Pedro está falando. É isso que ele está dizendo. Ele não está sendo longânimo, ele está sendo longânimo, ele não está sendo esquecido, mas sim misericordioso, salvar, né? Querendo que ninguém pereça, mas que os homens se arrependam. Sejam salvos. Então, se Jesus não voltou ainda, é porque ainda tem mais gente para arrepender, para converter. Isso é uma coisa muito bacana, muito legal. E esses últimos dias, meu Deus, pastor, não pode ser últimos dias, a gente sabe fazer conta. Não é possível. Olha a declaração aqui do versículo 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, primeiro, Deus não está dentro do Cronos. Deus não atua dentro do Cronos, que é de onde vem a nossa cronologia. Ele não atua dentro de passado, presente e futuro, como se fossem tempos distintos. Em Isaías 46:10 ele diz: eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio, e as coisas que ainda não foram como serão. Então Deus não enxerga passado, presente, ele enxerga tudo ao mesmo tempo, essas coisas todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, para quem atinge a dimensão do céu, para quem está no pós-vida, né, quem chega do lado de lá, ele perde a noção. Imagine você que quando Abraão, Moisés, Adão morreram e foram para o céu, e depois morreu Paulo, morreu Pedro, o encontro deles foi mais ou menos assim. O Moisés falou assim: uai, Pedro, você já está aqui? Eu estava no deserto ontem pregando, você já chegou aqui. Porque o cara que está do lado de lá, ele não está mais preso ao tempo, à matéria e ao espaço. Então ele não tem essa noção de tempo e de hora, percebe? Aí quando nós formos arrebatados, que a gente encontrar com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo, com Moisés, com Abraão, eles vão falar: mas não é possível, vocês já chegaram. Eu estou acabando de falar, Moisés vai virar para nós, eu estou acabando de falar com Pedro, que eu estava lá atrás 4000 anos pregando, e parece que foi ontem e ele já chegou aqui. Aí ele disse que deixou a igreja, que a igreja ia ficar um tempão aí acontecendo por causa da longanimidade, e vocês já chegaram. Estão percebendo? Está dando para entender mais ou menos? E legal isso aí, pastor, só para abrir um ponto aqui, para aproveitar que você falou, isso aí, alguns filmes, né, até quem gosta aí do Marvel, né, eu curto mais ou menos, não sou tão, eu gosto, mas não sou tão, assim, aquele, como é que eu posso dizer assim, com tanta dedicação, assim, para ver todos os filmes, igual alguns conhecem, sabe a história, sabe a história, e você vê que nos filmes, esse tipo de situação é colocada, né, ué, mas já chegou? Mas parece que foi agora mesmo que vocês foram. Né? Então até no último aí, meu filho que me fez ver aí, juntamente com minha família, acho que é o último Ultimate, né? O último que teve agora do Thor, essa galera toda aí, que eles colocam isso, que foi, não, mas foi ontem, foi rápido. Porque teve o negócio da viagem no tempo, viagem no tempo, então você vê que foi tão rápido. Então seria mais ou menos colocado nessa ideia, né? Exatamente. E isso traz ainda para nós uma outra questão. Nós vamos lembrar um do outro lá? Eita, nós vamos lembrar. Vai lembrar. Isaías 65, a partir do verso 16, diz que nós só não vamos nos lembrar das angústias passadas. Nós não vamos lembrar daquilo que tiver de ruim a nos acontecido. Se um parente não foi, a gente não vai lembrar dele. Mas nós vamos saber por que estamos lá, nós vamos saber por que dos galardões. Por exemplo, Monte da Transfiguração. Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João.
Quando chega lá, Jesus se transfigura, seu rosto brilha como o sol, pés como latão reluzente, e ele assume a forma corpórea que depois vai ser dita por João lá no Apocalipse. Então ele assume a forma de Deus, né? Que ele é a forma divina. Isso responde já uma série de perguntas. Veremos Deus quando estivermos na eternidade? Sim e não. Porque Deus não tem forma física, Deus não tem olho. Deus, pastor, o Velho Testamento diz que Deus escreveu com seu dedo na pedra. É antropomorfismo. É quando os profetas, a Bíblia, utilizam uma expressão para conferir a Deus forma humana, para a gente entender as ações de Deus. A forma de Deus que você vai ver é o Cristo. Colossenses 1,15 diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Capítulo 2, versículo 2, 3 e 9, diz que Cristo é o mistério de Deus em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a expressa imagem de Deus. Então ver Deus, ninguém vai ver Deus. Tanto que está lá no poço, eles começam a brigar, porque tem que adorar no templo e adorar no monte. Aí eles falam, então Jesus, onde que tem que adorar a Deus? No monte ou no templo? Aí vocês não estão sabendo nada, vocês estão adorando o que vocês não conhecem. É a resposta de Jesus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. O Pai é Espírito. E chega um tempo que não é para adorar nem no monte, nem no templo. Mas como o Pai é Espírito, ele busca verdadeiros adoradores. Que verdadeiros adoradores, Jesus? Aqueles que adoram o Pai em Espírito e em verdade. No íntimo e na prática. Porque ele não tem forma para ser adorado. Filipe, Jesus está lá fazendo a enquete. Aí Filipe falou, então Jesus, agora está tudo certo. Jesus, nós já cremos, só falta um negocinho, Jesus. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim, mas o que eu estou fazendo aqui pregando? Se eu não estou ensinando nada, vocês não estão aprendendo, Filipe? Filipe, como é que você me pede, mostra-nos o Pai? Quem me vê o Pai. Então ninguém vai ver a forma visível da primeira pessoa da Trindade. O que você vai ver de Deus é manifesto no próprio Cristo. Segundo ponto, haverá memória, porque Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, e aí estão no Monte da Transfiguração, e Pedro vê Jesus transfigurado no Deus que ele é. Aí Pedro começa a perguntar assim, gente, como é que é bom, e falar, né? Como é que é bom estar aqui, façamos uma tenda para Moisés e outra para Elias. E naquela falação, mas ninguém responde, porque não está acontecendo uma sessão mediúnica. Não está acontecendo um culto espírita. Pedro não é médium, e ele não está intermediando a fala entre Jesus, Moisés e Elias. Isso é muito importante. Os olhos espirituais de Pedro foram abertos para ele ver Jesus transfigurado em glória, conversando com Moisés e Elias. Mas pergunto eu a você que está em casa e vocês que estão aqui, quem falou para Pedro que Moisés era Moisés e que Elias era Elias? Ele recebeu um WhatsApp com a foto, pastor. Ele recebeu um e-mail, uma mensagem, alguém contou. Quem contou? É porque quando a gente atinge o plano de lá, não está limitado ao tempo, à matéria, ao espaço, e a gente sabe todas as coisas. As pessoas conhecem todas as coisas. Numa das lives que eu acho que você assistiu, e aí eu quero sugerir para vocês que estão aqui e que estão em casa, eu sugiro um filme da Netflix. Eu sempre falo de filme, gente, só Jesus. Assista um filme chamado O Céu é de Verdade. Lindo, né? Bom. Lindo, lindo, lindo. O filme O Céu é de Verdade. Vou dar um pequeno spoilerzinho. O menino tem um EQM, que é uma experiência de quase morte. Filho de um pastor. Só que ele volta dessa experiência de quase morte e fala com o pai que teve no céu. Deu um rolê no céu e conheceu uma galera e brincou e fez e aconteceu o pai. E o menino começa a contar um monte de experiência. E as pessoas na igreja começam a contestar esse pai. Pastor, pastor, seu filho tá doidão e você vai ficar deixando esse menino ensinar esses negócios na igreja? Isso aí não é bíblico, cara. Isso aí não pode. Como é que é esse negócio? Mas o pai começa a encontrar correlação com aquilo e com a Bíblia assim. Só que ele tá achando que o filho tá viajando. Vou dar só esse spoilerzinho assim. Só isso. Então o menino fala assim, eu conversei com o vovô lá no céu, num belo dia ele fala isso, e o pai fala, que vovô? O seu pai, ué. Aí o pai dele fala assim, meu pai já morreu há muito tempo, filho. Agora eu vou saber que isso é coisa da cabeça do meu filho. Ô filho, aí o papai do seu pai, o seu avô, ele tinha o cabelo grisalho, ele era assim, ele era assado, ele mostra uma foto. Não, pai, isso não é meu avô, não. Ah, filho, tá vendo? Você viajou, esse aqui é o vovô. Quando o vovô morreu, o vovô era assim. Aí eu disse, não, meu avô era assim, assim, assim. Que isso, meu filho, não pode. Era assim, aí começa a ficar intrigado. Aí ele vai e busca uma foto do pai dele jovem. E fala assim, filho, foi esse homem aqui que você viu no céu? Foi ele, o vovô. Aí fala assim, como é que pode, meu filho? Você nunca tinha visto essa foto, eu não sabia nem que eu tinha essa foto. Você conheceu o seu avô morreu já velho e tal. Aí ele, pai, no céu ninguém é velho. Ninguém usa óculos. É muito bacana a fala, a sacada do menino é muito legal. Isso é só para mexer com você, com Pedro, Tiago e João no monte. Chegou do lado de lá, não tem essas limitações que nós conhecemos e o conhecimento é pleno. Quem contou para aquele menino que o avô dele era avô dele?
Mesma história do Monte da Transfiguração. E esse pai começa a correlacionar os episódios. Então as experiências precisam estar fundamentadas na Bíblia. Voltando, para a gente não escapulir aqui. Então Pedro, eu respondi o Pedro. Agora, qual a diferença entre salvo e vencedor? Isso, todo vencedor no Apocalipse, na volta de Cristo, é salvo. Porque se alguém é vencedor é porque está salvo. Agora, todo salvo, no que se refere à escatologia bíblica e ao Apocalipse, nem sempre é vencedor. Porque o Apocalipse ele faz questão de fazer distinção entre salvos e vencedores. O vencedor é aquele que está no Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que eu tenho uma playlist lá no canal sobre isso, sobre as 7 igrejas, um vídeo para cada uma das 7 igrejas. Você pode assistir lá, mas eu sugiro, obviamente, ler na Bíblia. Cada um dos representantes dessas 7 igrejas estão passando por muitas provações terríveis. Numa dessas igrejas, Jesus fala assim: eu sei que vocês estão onde está o trono de Satanás, eu sei que têm pouca força, mas vocês resistiram. Com Éfeso ele fala assim: vocês estão muito desviados, o negócio está dando muito problema aí no meio de vocês, mas eu sei que vocês sempre tiveram muito amor, vocês sempre me foram muito fiéis, e o primeiro amor ele era manifesto em vocês e ele precisa voltar. Então ele tem esse discurso todo para elas, e ele diz assim: mas se vocês vencerem essa provação de que vocês estão passando, vocês vão ser vencedores, e eu vou livrar da ira, e eu vou dar galardão, e eu vou dar coroa. Então vencedor é quem faz parte da igreja cristã hoje, resiste às provações e às tentações da vida e é arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares. E por isso vai ter galardão. Agora, os salvos no Apocalipse são o grupo que vive na grande tribulação, que vê que ficou, recebe pregação das 144 mil testemunhas de Jeová, que são as 12 tribos de Israel. Se não tivesse gravando, eu ia falar outras coisas, mas está gravando. Então, os 144 mil são as 12 mil representantes de cada tribo de Israel, que vão pregar no mundo inteiro, que sofreram diáspora e hoje estão no Brasil, estão na Etiópia, estão na Rússia, estão na Argentina. Os 144 mil estão espalhados no mundo e vão pregar no mundo inteiro. Ao passo que em Israel, em Jerusalém, estarão pregando as 2 testemunhas, fazendo milagres e coisas miraculosas, fazendo parar de chover, fazendo voltar a chover, e assim como aconteceu com Elias, que o soldado veio com 50 prender ele e falou: homem de Deus, o rei mandou te prender. Aí o Elias está lá na boa, fazendo os trabalhos dele, falou assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Queimou. Esse vai ser o poder das 2 testemunhas em Apocalipse 11, que vão pregar para quem ficou. E aí quem ficou e, portanto, não subiu no arrebatamento e, portanto, não participou do tribunal de Cristo, que é o bema, o lugar de recompensas, ele não é vencedor, porque ele não está recebendo galardão de vencedor, mas ele está recebendo, está sendo salvo. Quem rejeitar a marca da besta na tribulação e aceitar a Cristo, obviamente vai ser salvo. E o Apocalipse 12 diz que vai ser salvo pelo testemunho que deram e pelo sangue do Cordeiro. Ele não se salva a si próprio, ele continua sendo salvo pelo sacrifício de Cristo. Mas a dispensação da graça terá acabado. Está dando para entender? Então a diferença entre salvo e vencedor. Vencedor são vocês que estão hoje fazendo a opção de estar aqui. Claro que com pandemia não tinha outro lugar para estar, no sentido que eu quero dizer assim. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa que desagradasse a Deus, mas você escolheu vir para estar aqui conosco, e você assistindo a live em casa. Então são escolhas que você faz. Provérbios 28, 9. Quando nós olhamos para a sociedade através dos olhos de Deus, a gente começa a descobrir por que a sociedade faliu moralmente e por que a igreja está apóstata. E como é que a gente olha para a sociedade com os olhos de Deus? Através da Bíblia. E a Bíblia diz em Provérbios 28, 9, que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Olha que coisa forte. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Então quem é o vencedor hoje na igreja? Quem escolhe ouvir a palavra de Deus, quem escolhe permanecer fiel a Deus e vencer as tentações do mundo. Esse é o vencedor. Agora, quem é que é o salvo da tribulação? Aquele que nesse momento desvia o ouvido de ouvir a palavra de Deus, desvia o ouvido de ouvir as profecias bíblicas, os alertas do tempo final. Percebe? Então salvo é quem vai ser salvo na grande tribulação, passando então por esse período de juízo e de provação, mas receberá a salvação se rejeitar a marca da besta. É uma segunda chamada, é quando a gente perde a prova e vai fazer de novo, só que valendo menos ponto. Esse tipo de coisa que vai acontecer na tribulação. E sem contar que é o seguinte: hoje, para você garantir o céu, você apenas precisa fazer uma oração sincera. E se tiver, obviamente, não é só falar: Jesus, eu te aceito como Salvador. É falar isso de todo o coração, receber o Espírito Santo dentro de você, e aí seu nome é confirmado no livro da vida, e você vai subir no arrebatamento. Se, tendo feito essa oração, você tiver tempo para demonstrar os frutos de uma vida convertida, e você assim o fizer.
porque isso é muito importante na caminhada cristã. Interessante que você falou uma coisa que até uma pergunta que estava aqui, né? Que perguntaram assim, quem vai ser arrebatado? E explicar, né? De quem de fato seria levado aos céus. Outro dia eu recebi uma pergunta assim, pastor, quem tiver em pecado vai ser arrebatado? Eu falei, primeiro você está em pecado. Isso é muito importante, você assumir isso. Não tem nenhum de nós que esteja sem pecado. Nós todos somos pecadores. Seja lá pelo que você fez hoje, seja lá pelo que você pensou hoje, ou seja lá até pelo que você está pensando agora aí, né? Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Essa é a declaração de Paulo aos Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da presença de Deus. A lei do Antigo Testamento, ela veio para falar assim, Deus é muito santo, Deus é de uma pureza que vocês não podem chegar perto de Deus. Nós todos estamos condenados ao inferno. Nós vamos para o inferno, nós estamos lascados. Porém, recebemos o favor imerecido de Deus, que é a sua graça, que é Jesus na cruz sendo 100% Deus, 100% homem, e então ele sozinho representando os dois lados, faz uma nova aliança e toma sobre si a ira, para que quem aceitasse casar com ele e ser sua noiva, numa linguagem figurada, obviamente, seja livre dessa ira vindoura e possa então escapar e ir para o céu. Esse é o ponto. Essa é a grande questão. Então, pecado todos nós cometemos. Só que tem uma coisa que eu vou falar aqui para vocês que estão presentes, e vou falar no vídeo, mas vou deixar o gancho para explicar melhor o assunto. Entre as disciplinas de teologia que eu leciono, eu ensino uma disciplina chamada teologia sistemática, e na teologia sistemática a gente estuda a martiologia. O que seria isso, pastor? Língua estranha? Não. A martiologia é a doutrina do pecado. No estudo da doutrina do pecado, a gente aprende uma coisinha que assim, eu preciso que fique bem claro, tomara que dê certo. Vamos lá. A gente costuma brincar falando assim, não existe pecadinho, pecado não. Pecado é tudo a mesma coisa. Bom, pecado é pecado, isso é ponto, tá? Você que está em casa, vocês que estão aqui, pecado é pecado. Mas Jesus, Paulo, o Novo Testamento, ele demonstra que existe diferenças de pecado. Jesus, quando foi rejeitado a sua mensagem, ele disse assim, em verdade vos digo, que não é parábola, que no dia do juízo haverá maior rigor para esses que me rejeitaram do que para Sodoma e Gomorra. E ao longo da Bíblia, e Paulo também vai dizer isso, e Jesus vai dizer isso, existem, assim como existem diferentes graus de recompensa, diferentes graus de galardão, existem diferentes graus de castigo. Então existe pecadinho e existe pecadão. Pecado é tudo pecado. Gente, pecado é tudo pecado. Mas uns o caldeirão vai estar com mais fogo. E outros o caldeirão vai estar com menos fogo. Há uma maneira de ilustrar essa coisa. 1 João diz que há pecados que eu peço a vocês que orem e que não são para a morte. Mas há pecados que são para a morte. Ore pelo caboclo, mas ele vai morrer. Porque existia a pena de morte. Então tinha um crime, o pecado que o cara cometia, que ele seria morto. Então não tinha jeito, aquele pecado seria para a morte. O texto não está falando nada de pecado contra o Espírito Santo, como algumas pessoas pensam. Então existe pecado que a Bíblia dizia que o cara ia ser condenado à morte. Então poderia se orar por ele. Não tinha como livrar ele da pena de morte, mas orar para ele ser salvo. Quando Paulo descobre em Coríntios que tinha um cara que estava saindo com a mulher do pai, a madrasta, portanto, Paulo fica bravo. E ele fala assim, que o tal seja entregue para Satanás, para a destruição do corpo. E vocês oram para ver se salva a alma dele. Está dando para entender? Então tem pecado que não tinha, que existem graus diferentes de pecado. Tanto que Jesus falou assim, qualquer coisa que você fizer aí vai ser perdoado. Mas se pecar contra o Espírito Santo deu ruim. Diferença de pecado. Se pecar contra o Espírito Santo já era, foi para o inferno. Recebeu a marca da besta, já era, foi para o inferno. Cometeu outros tipos de pecado, foi para o inferno. Os irmãos estão entendendo? Está dando para entender? Vocês que estão aqui entenderam? Então vou presumir que os de casa também entenderam. Entendendo. Não, mas você não quer entender. Então quem vai ser arrebatado? Faz a pergunta, né? Sim, quem vai ser arrebatado? Esclarece aí. Eu falei de tipos de pecado para dizer o seguinte, tem o pecado que você comete, de acordo com o apóstolo Paulo, por acidente. Você é cristão, ele diz que, inclusive isso parece uma contradição lá em João, ele diz assim, quem é de Deus não peca mais, mas se pecar tem um advogado. Ele não tem contradição, ele está sendo muito específico. Quem é de Deus não vive mais na prática do pecado, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Confessa o pecado, e a Bíblia vai declarar no Provérbios, endossando, o Novo Testamento vai endossar isso, que é que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Percebe? Então a diferença aqui, todo mundo tem pecado e todo mundo que vai ser arrebatado tem pecado. Mas tem aquela pessoa que peca e você sabe o que é isso. Você que está em casa, você que está aqui já vivenciou isso. Você peca, você vai para casa e fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Senhor, tem misericórdia, o Senhor conhece meu coração. Meu Deus, agora eu já fiz, agora eu já falei, agora eu já fui, mas Senhor, o Senhor sabe que eu não queria, o Senhor conhece meu coração, me perdoa, tem misericórdia. E você fica com o coração quebrantado e contrito, vai alcançar perdão e vai alcançar misericórdia. Agora tem aquele crime premeditado, tem a pessoa premeditada, que ela sabe que é errado e ela premeditadamente, em afronta a Deus, em rebelião a Deus, ela vai e faz, né? Percebe? Então como que essa pessoa vai ser arrebatada? O pecado por acidente, pastor, o que é pecado por acidente? Aquele que de repente você cedeu a uma sua fraqueza, mas você corre e pede perdão a Deus. Porque se você assumir, ele fala, não, pastor, você está louco, pastor, eu não caio em fraqueza nenhuma, irmão, então o seu pecado já está ficando pior, porque você já está mentindo para nós, e não precisava nem falar para nós, e está achando que engana Deus. Irmãos, a gente cede a fraquezas que não deveríamos mesmo, cedemos sim, mas não devemos, vou ceder mesmo, porque não sei o que, não é isso, não é assim que funciona, né? Claro que não é assim, se você cedeu, se aconteceu, você busca a Deus, você pede misericórdia e segue, é isso que o escritor aos Hebreus vai declarar, se foi Paulo, Apolo ou Barnabé, ele vai dizer o seguinte, e nós que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e prossigamos a carreira que nos está proposta. Então, se você está andando, encontra uma pedra no caminho, tropeça e cai, isso não é o grande problema. Você levanta, sacode a poeira e dá a volta pela pedra. O problema é tropeçar e ficar pegado à pedra. Ter pecados de estimação. Percebe, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Esse é o ponto. Então quem é que vai ser arrebatado? Quem ora todo dia. É o que Jesus acabou de falar, Lucas 21:36, que eu li para vocês. Orando em todo tempo, buscando, sendo cheio do Espírito Santo, para que possais escapar daquele dia. Então, nós pecamos todos os dias, mas nós temos que orar todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar a misericórdia de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículos 21, 22 e 23. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Então, o livro do profeta Joel, por exemplo, o livro do profeta Joel, que foi evocado por Pedro como sendo uma mensagem aos últimos dias na igreja de Pentecostes, em Atos capítulo 2. O livro do profeta Joel está vivendo num momento, gente, onde ele está sofrendo ataque nas plantações naquele período. E Deus chama ele para pregar para o povo comum. E para falar que Jesus vai vir, que o dia do Senhor vai chegar, mas que se o povo se arrepender, ele faz a convocação no capítulo 2, chorem os sacerdotes, chorem os profetas, saia a noiva e o noivo da sua recâmara, não vá agora ter lua de mel e intimidade, vá buscar o Senhor e arrepender, porque se vocês arrependerem, o Senhor é poderoso e longânimo para evitar o juízo que havia dito que faria. Isso é muito poderoso. Inclusive, gente, a mensagem do Apocalipse, a mensagem da escatologia, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a mensagem do juízo, a mensagem da grande tribulação, a mensagem do Apocalipse, a mensagem de que uns serão arrebatados e os outros serão deixados para trás, que foi a pergunta lá no banheiro. Pergunta lá no banheiro. Eu te entreguei, né? Foi mal. Você falou que perguntou lá para não perguntar aqui, agora que eu... Dei um spoiler. Então, a mensagem do arrebatamento de que uns subirão e os outros serão deixados para trás, na verdade, ao contrário do que alguns possam pensar, é um ato da misericórdia. Porque quando Deus diz assim, vou te pegar, eu te vi debaixo da figueira, né? Jesus está chegando, os discípulos estão lá, Natanael, 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 nós encontramos aquele de quem os profetas falaram, o Messias, o Mexiá. E onde vocês encontraram ele? Veio de Nazaré, Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Me leva nesse Messias aí, vamos ver esse Messias. Quando chega lá, Jesus aparece e fala, eis aí, falando de Natanael, eis aí um judeu em quem não há dolo, um judeu sério. Aí Natanael bolado, onde me conheces tu para falar que eu sou judeu zeloso e isso e aquilo? Eu te vi debaixo da figueira. O Natanael pirou, ficou doido, se jogou ao chão, prostrou, Senhor meu e Rei meu e Deus meu. Que será que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, que Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira. O cara acelerou rapidinho, Jesus, Rei meu e Deus meu, porque eu te vi debaixo da figueira, você creu? Em verdade te digo que você vai saber de coisas muito mais profundas. Isso é forte, né, irmãos? Isso é muito forte. Agora, não quer dizer que Natanael está fazendo coisa errada, não. Isso aí eu sei que está presumindo. Eu estou dizendo que ele estava em alguma indagação, em algum pensamento, em alguma reflexão, em algum sei lá o que, debaixo da figueira, que quando Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira, o cara creu na hora, meu irmão. Está entendendo?
Está dando para entender essas coisas? Então, quando ele te fala assim, eu te vi debaixo da figueira, é para você prostrar e falar, Senhor meu e Rei meu, eu sou pecador mesmo, eu sou pó, barro, cinza, sou essa coisa toda aí. Mas quando o Senhor me pega na mão, o Senhor é o oleiro de Jeremias. O Senhor me faz um vaso novo, enche-me do teu azeite, então eu viro vaso de honra. Está dando para entender, irmãos? Então, quando a gente vem para Deus assim, e todo dia a gente ora, e todo dia a gente vai deitar e fala, ainda que seja aquela oração no atacado, mas se ela for sincera, abençoa meu pai, minha mãe, meu cachorrinho, meu papagaio, meu passarinho, mas se for sincera do fundo do coração, e a gente falando com Deus, e confessando, e entregando aquela coisa para Deus, Deus perdoa, Deus recebe, Deus aceita. Porque o que ele disse através de Jesus em Mateus? Ele disse assim, por que vocês estão preocupados com todas essas coisas aí? Vocês não são tudo mal, mas se o filho pede peixe, vocês não dão peixe ao invés de dar uma cobra? Quando ele pede ovo, vocês não dão ovo ao invés de dar uma pedra? Por isso eu digo a vocês, se vocês sendo mal sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais eu. Portanto, aquele que bater, a porta vai se abrir. Aquele que pedir, vai receber. Pastor, mas esse negócio aí foi bom você falar nisso, porque eu estou pedindo e não recebo. O Tiago disse que você pediu e pediu mal para gastar com o seu próprio deleite, por isso que você não recebeu. Então quem é que vai ser salvo? Quem for todo dia antes de deitar, abençoa meu pai, meu passarinho, meu papagaio, meu cachorro, meu isso, meu aquilo, mas sinceramente do coração. Tomara que a oração seja melhor, mas Senhor, eu pequei assim, assim, assado. Agora, tem gente que fala, pecado tem número de telefone, tem endereço e tal. É verdade, mas tem pecado que você ficar voltando nele é pior, porque dá saudade e não sei o quê. E você fica querendo, aí você lembra daquele pecado que tem número de WhatsApp, aí você quer mandar mensagem. Então esquece aquele trem. Fala assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor jogou aquele pecado no mar do esquecimento. Então o Senhor jogou aquele número, eu também joguei. O Senhor só sabe o que é aquele negócio, não quero mais. Vou embora, Senhor, me perdoe, me leve e eu vou. E vamos embora. Entendeu, irmãos? Amém. Glória a Deus. É aquela pergunta? Cabe aí dentro, saber o tempo disso. Quando fala aquele que está sujo, se surge mais. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, versículo 9, versículo 10. No nosso tempo ou na grande tribulação? É para depois da grande tribulação, mas vale para todo tempo, porque o Apocalipse é um livro escrito no seu tempo, com aplicações para todos os tempos. O Apocalipse Complexo, né? É um livro escrito para o seu tempo, ano 96 depois de Cristo, mas com aplicações para todos os tempos. O texto que o Jimmy pergunta é o texto que Jesus fala assim: não seles as palavras da profecia desse livro. Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Continue o sujo a sujar-se, continue o limpo a limpar-se. Então a declaração que Jesus faz dizendo que ele está vindo, que alguns vão ignorar a palavra profética, alguns vão ignorar a palavra da profecia, mas outros vão seguir se limpando, se purificando, porque ouviram que ele cedo vem. Eu sei, gente, o tempo está passando, a hora está... Vocês entenderam quem vai ser arrebatado? Agora deixa eu então fazer uma polêmica, aquele negócio da criança. Como é que vai ser o negócio com as crianças, né? As crianças... Eu tinha duas que eu ia fazer para você aqui, para a gente fechar. Então fecha. Mas fecha essa aí, mas fecha essa das crianças, porque as crianças também estão no jogo. Então, Tá na jogada. porque é o seguinte, as crianças, a gente costuma aprender que no dia do arrebatamento as barrigas vão murchar, né? Vai rolar plástica, aquele negócio todo, e muita academia. Não tem nada disso. No dia do arrebatamento as crianças não vão desaparecer da barriga. Isso é uma situação muito forte. Por quê? Vamos tratar, vou até ser mais sério. É o seguinte, isso é senso comum. Porque ninguém pode ser arrebatado por faixa etária, senão já não é obra da graça, já não é favor merecido, mas é faixa etária. Se é faixa etária, o mérito é próprio. E o arrebatamento, a salvação, não trabalha com meritocracia. Não existe nada que eu e você possamos fazer para mover o coração de Deus no sentido de nos salvar. Não houve, o profeta Isaías declarou que as nossas obras de justiça que possamos estar fazendo, achando que estamos alcançando salvação de Deus, são para ele como trapos de imundícia, que naquele contexto significava panos de menstruação, porque o sangue naquele contexto, sob aquela dispensação, era imundo. Então as nossas justiças não servem para nos salvar, é impossível. Então a salvação é um ato da graça de Deus, é um ato soberano de Deus. Não existe faixa etária ou qualquer coisa que possamos fazer, que uma criança possa fazer para ser arrebatada. Quando Jesus fala, deixai vir as minhas crianças, é porque ele está vivendo numa cultura onde as crianças não têm valor. As crianças não tinham valor naquele momento. Então Jesus, inclusive o discurso de Jesus ali não é sobre sua volta. O discurso não é sobre arrebatamento. O discurso de Jesus, quando ele fala das crianças, é sobre receber o reino de Deus, que de acordo com suas palavras, começa dentro em vós.
em cada um de vós, até que atinja plenamente o seu propósito. Então o reino, ele começa de forma invisível, e quem não recebesse o reino como as crianças acreditavam nas coisas, não entraria nele, né? Tem até um ditado que diz que se nós levássemos a vida a sério, como a criança brinca, nós seríamos mais felizes. É nessa perspectiva que Jesus está falando. O que acontece? Não tem nenhum texto bíblico que diga que uma criança vai desaparecer da barriga da mãe no arrebatamento, e que a criança, por ser criança, vai ser arrebatada. Ninguém é tomado por inocente diante de Deus. Pastor, mas como é que fica esse negócio? Como é que a criança vai ser arrebatada? Engravidou, ouviu a notícia lá que o espermatozoide fecundou o óvulo, você já tem que começar a orar, ler o salmo na barriga, porque é a fórmula do Paulo aos Colossenses. Ele diz que quando vos reunides para orar, tenham salmos, tenham hinos, tenham cânticos espirituais, adorem a Deus. Então, engravidou, tem que botar a mão lá na barriga, tem que orar, tem que pregar, tem que abençoar, tem que falar para a criança, tem que ter missão quadrangular Cristo para as crianças, tem que ter MQTI, tem que ter culto infantil, tem que ter missão com criança, tem que pregar para a criança, criança tem que ter cultinho. Me convidaram recentemente para um grande desafio, tentar elaborar conteúdo de escatologia para crianças, só Deus para ter misericórdia, às vezes ora para mim, é um desafio, mas você precisa pregar para a criança. Né? A gente fala muito, herdando isso da igreja de Roma, a idade da razão, que foi 14 anos, depois baixou para 12. Se a gente for assumir que existe uma tal idade da razão, ela reduz cada vez mais. E a pessoa, meu Deus, mas como é que uma criança recém-nascida vai ficar para a grande tribulação? Aí eu volto na minha fala de alguns minutos atrás. O arrebatamento não encerra o assunto da salvação. O arrebatamento não é a única maneira de morar com Deus. Prefere-se, deseja-se que as pessoas se preparem para serem arrebatadas. Mas se a pessoa não for arrebatada, tem salvação na grande tribulação. E aí, por causa dos filmes e das mensagens, às vezes, não bíblicas, assume-se que todo mundo que ficar na tribulação vai ser torturado e vai ter as unhas arrancadas, porque a gente vê esses filmes de tortura, a gente fica com esses trem tudo na cabeça. Mas o Mateus 25 e o Zacarias 14 dizem que haverão nações inteiras que vão se opor ao governo do anticristo, que vão se opor às suas ações e que vão entrar vivas para o milênio. Eu estou dando gancho para lives e para mais lives e mais perguntas. Não, e tem pergunta aqui até para o milênio, mas não vai dar para responder hoje. Só Jesus, né? Então tem um grupo que vai entrar no milênio sem receber a marca da besta e porque fizeram oposição ao anticristo. Então uma criança que esteja... É senso comum, tem gente que pensa assim, em sala de aula acontece muito que a gente tem mais tempo para discutir, as pessoas assim, falam assim, uai pastor, eu achava que na tribulação não ia nascer criança não. Uai, por causa de quê que não vai nascer criança? Vocês sabem o que é. Eu encorajo vocês a lerem livros de história. Vocês não vamos trabalhar com Bíblia nessa fala. Peguem livros de história sobre a Segunda Guerra Mundial. Veja como as mulheres de Israel sofreram. Alguns soldados alemães rasgaram a barriga da mãe e tiraram a criança de lá de dentro e costuraram o gato dentro, o rato, o bicho. Então, se você pensar assim, mas não é Deus que está fazendo, não, é o homem que está fazendo. Essas coisas são porque o homem está em oposição para Deus. Não foi Deus que criou o mal, ele criou um querubim que quis estar ausente da luz. O mal é a ausência de luz, o mal não existe por si só, percebe? O mal é sair da luz, é isso que é o mal. Então, não é Deus que fez essas coisas. O Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Deus fala assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já que vocês querem isso, eu vou entregar vocês para a paixão do coração de vocês e vai dar esse ruim, porque vocês querem ir para lá. Deus não obriga ninguém a vir. E aí, sem querer entrar em polêmica, então isso eu estou dizendo que eu não concordo que alguém tenha sido predestinado para o céu e alguém tenha sido predestinado por Deus para o inferno. Percebam? Eu acredito que Deus é soberano, mas Ele permite as coisas. Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Ele está em todo lugar, mas Ele não faz morada em você se você não deixar. Está percebendo, irmãos? Assista o meu vídeo lá no canal, sem querer polemizar, porque eu tenho muitos alunos nesses lugares que eu falei, então sem querer polemizar, mas assim, assista o meu vídeo que tem por título lá no canal assim, Deus endureceu o coração de Faraó? Mas não sei se você faz isso, mas você que está em casa, você que está aqui, não chame as pessoas que creem diferente de vocês de herege. Um crê que predestinou, o outro não crê que predestinou. Isso não faz de vocês não irmãos, pelo contrário. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele tem uma fala para chamar a atenção dos irmãos, que é assim,
Cuidado para você não ficar aí com essa dificuldade de chamar de irmão quem crê diferente de você e que é filho de Deus também, e você pode acabar provocando a Deus, então, a ter dificuldade de chamar você de filho, porque você está com dificuldade de chamar de irmão aquele por quem Cristo morreu. Então as coisas diferentes não devem nos separar. Para nós que estudamos a teologia, a gente estuda muito um homem chamado Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho. Ele é o maior teólogo do cristianismo depois de Paulo. E ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas duvidosas, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Explicando o que é essencial. Essencial é que Cristo morreu na cruz para nos salvar e não existe salvação fora de Cristo. Isso é essencial. Isso não tem negociação. A salvação é só através de Cristo. Coisas duvidosas são as coisas que geram dúvidas. Arrebatamento antes, no meio e depois. Percebe? Coisas que vão permitir discussão. Predestinou, não predestinou. Isso são questões que na teologia são normais, porque as pessoas refletem, as pessoas pensam e elas chegam a caminhos diferentes. Elas só não podem chegar a caminhos diferentes que levem ao céu, porque o único caminho que leva para o céu é Cristo. Mas pensar diferente nas outras coisas, por exemplo, quem é desta igreja crê que a evidência de que foi batizado com o Espírito Santo é falar a língua estranha. Mas quem é de uma outra denominação pentecostal gigante crê que com a manifestação de qualquer dom na vida da pessoa é evidência do batismo com o Espírito Santo. Portanto, cada grupo crerá de uma maneira. E isso não nos tornará menos irmãos, pelo contrário, né? Então a gente não deve chamar de herege as pessoas que creem diferente da gente. Então, voltando aqui, deu para entender a diferença entre salvo e vencedor? Ok? Pastor, a última aqui é o seguinte: me perguntaram, foi até o Jimmy, né? Primeiro que ele perguntou do Gog e Magog, eu tenho que perguntar para ele, porque ele me fez essa pergunta e ele já ia até fazer, coitado. Mas é o seguinte: quando acontecerá a guerra do Gog e Magog e a distinção da guerra do Gog e Magog de Ezequiel e de Apocalipse são a mesma coisa? Vamos lá. Gog e Magog é uma expressão escatológica, é uma expressão profética. E Gog e Magog de Ezequiel, capítulos 38 e 39, e Gog e Magog do Apocalipse não são o mesmo evento, por uma série de questões. A primeira dela é só você ler, porque como fala Gog e Magog, a gente assume que é a mesma. Porém, o Gog e Magog de Ezequiel 39, ele é um evento local, regional, específico, envolvendo 4 ou 5 nações. A Etiópia e tal, uma invasão do norte, que virá contra Israel, que Deus vai intervir, o povo de Israel será livre milagrosamente por Deus, e o anticristo vai reivindicar essa vitória aí. Então é uma batalha que está acontecendo pelos seus inícios da grande tribulação, talvez até antes do arrebatamento da igreja, e isso a Bíblia não diz. Sabemos que ela é ali antes de começar o dia do Senhor, antes de começar a tribulação. Inclusive, o meu convite para você que está em casa, vocês que estão aqui, é o seguinte: leiam o texto. O Ezequiel 38 e 39, ele diz que dessa primeira batalha, ela vai ser muito forte ali, uma invasão vindo do norte, e que os corpos dos inimigos de Israel que vierem para essa batalha servirão de lenha por 7 anos, que são 7 anos da tribulação. Já o Gog e Magog do milênio, já o Gog e Magog do Apocalipse, ele é depois do milênio, é uma expressão idiomática para falar da entidade espiritual que é Satanás que está movendo isso. Tanto que Ezequiel 38 e 39, quem está comandando essas 4, 5 nações para invadir Israel pelo norte é Satanás. Aí Deus declara uma coisa muito, muito, muito forte, que ele fala assim: eu coloquei um anzol no seu nariz. E eu deixei você se movimentar achando que estava fazendo a sua vontade, mas eu vou te fazer voltar pelo lugar por onde você veio. E já o Gog e Magog, no pós-milênio, depois que acaba o milênio, é o Satanás sendo solto da sua prisão e arregimentando um exército muito grande, numeroso como a areia do mar, para marchar contra Israel. E desce fogo do céu e consome o Satanás e o seu exército todinho. Então são eventos distintos, mas Gog e Magog é uma expressão escatológica para referir-se a uma ação de Satanás como um levante final, achando que vai conseguir destruir o povo de Israel. Está dando para me acompanhar? Aí você pergunta assim: como que pode ser um numeroso como a areia do mar de novo? Então será que esse povo todo que foi salvo na tribulação, numeroso como a areia do mar, é esse numeroso como a areia do mar de novo? Entenda uma coisa: primeiro, o povo está vivendo 1000 anos. Tem um povo, olha só quem são os grupos que vão habitar o milênio. A igreja num corpo glorificado, que não casa nem é dado em casamento, portanto não procria.
o povo, as nações que vêm da grande tribulação, que não receberam a marca da besta e entraram vivas no milênio, e vão comer da árvore da vida, que vai estar no meio de Jerusalém, e vão viver 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos. O Apocalipse 22 chega a afirmar que a folha da árvore da vida é para a cura das nações. Então haverão, ao contrário da igreja que estará com o corpo glorificado no milênio, haverão as pessoas de carne e osso normal, que vão, imagina, hoje as pessoas têm poucos filhos, porque não tem condição financeira de criar os filhos, porque tem Covid-19, porque tem isso, porque tem aquilo. Imagina no milênio, numa condição onde Cristo reina, onde não tem doenças, e não vai haver mortalidade infantil, porque o Isaías declara que no milênio, uma pessoa que morrer jovem terá 100 anos. Imagine você essa coisa. Ter 100 anos, não sei se vocês assistiram hoje a saga Crepúsculo. Ah, meu Deus, está gravando. Na saga Crepúsculo, o vampirinho lá pelo qual a menina se apaixona tem 109 anos e ele é adolescente. Na Bíblia, o Isaías disse que alguém que tenha 100 anos é adolescente. Percebe? Você nem nasceu ainda, que você tem 15, 16, 18. Pastor, é interessante isso aí, que essa questão, voltando novamente nos filmes, algumas relações que a gente entende na palavra de Deus, que a gente estuda na Bíblia, Sim. que a gente aprende na Bíblia, tem algumas correlações com esses filmes, e algumas as situações que eles apresentam no filme, que lá atrás, que hoje você tem uma noção que está mais próximo de acontecer. Para responder isso que o Ulisses está falando, e até para explicar para ele por que eu faço isso, e para vocês que estão aí, para vocês que estão em casa, por que esse pastor fala tanto de filme? Se ele é cinéfilo mesmo. Sim, mas no início dos meus estudos teológicos, lá pelos anos 2001, quando eu era aluno no Instituto Teológico, eu li um livro, ou foi um pouquinho depois, eu li um livro chamado Cinema e Fé Cristã. Faz bem em ler esse livro, Cinema e Fé Cristã. Esse livro diz que Hollywood não consegue escapar da sina de pregar. Sem querer ele prega, né? Toda a história hollywoodiana costuma ter um salvador no final, e os elementos bíblicos são demonstrados ali. E a gente percebe isso muito também, não sei se você conhece, se não conhece, tem que conhecer, C.S. Lewis, que é o escritor Nárnia, das Crônicas de Nárnia. Não só das Crônicas de Nárnia, Sim. mas são o seu grupo de livros mais famosos, mas ele escreveu muitas outras trilogias fantásticas, porque ele acreditava que através da arte, do mito, do cinema, dessa coisa, você podia pregar, né? E é forte o filme, muito né? forte. Se você já assistiu as Crônicas de Nárnia, é uma representação muito clara de Cristo. Então, o livro Cinema e Fé Cristã fala como que os filmes de Hollywood não conseguem escapar de pregar. Claro que tem gente que não gosta de filme, vai achar que isso é uma bobagem, correlacionar filmes com a pregação, mas foi o método que C.S. Lewis utilizou, e não só ele, como muitos outros, e assim conseguiram falar de Cristo para as pessoas. Você sabe que eu tenho uma experiência que quando eu era criança, sei lá, pré-adolescente, sei lá, por aí assim, a minha família sempre foi convertida e tal, e um dia estávamos eu e minha mãe assistindo um filme chamado, se não me engano, O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo. Um filme que foi fantástico para a época, ele só não ganhou o Oscar, inclusive a crítica diz, porque o segredo estava no fundo do mar, e todo o filme se dá no fundo do mar, e não tinha um peixe no fundo do mar. Então essa foi a grande falha do filme. Mas não é disso que eu quero falar, nós estamos fazendo crítica de cinema hoje. Mas dizendo o seguinte, tem uma força estranha, para não dar spoiler, porque de repente você vai lá na Netflix buscar esse filme para ver hoje. Tem uma força no fundo do mar. E aí os camaradas que estão lá no submarino, naquela coisa, eles ficam aprisionados lá. E de repente essa força estranha, tem duas forças ocultas. Já assistiu, Jimmy, esse filme? Já assistiu, Jimmy? Não? O Segredo do Abismo? E tem duas forças presas no fundo do abismo. Uma força é má. E os marinheiros ficam presos lá, e essa força começa a lhes causar alucinação e matar todo mundo. De repente, tá acabando? Eu vou contar rapidinho. Não, conta, então, depois você vai responder mais e olhar pra galera. De repente, começa a matar todo mundo e sobra uma mulher. Aí essa mulher começa a ter alucinações e um desespero e uma loucura lá embaixo. E ela, nossa, está todo mundo morrendo, o que está acontecendo? Meu Deus, me ajuda. E começa, ela ajoelha, chora e começa, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí a outra força que está presa no fundo do abismo, que não queria se revelar para a humanidade, ela vendo que aquela outra força inimiga está destruindo todo mundo e matando todo mundo, ela entra no submarino e ela é uma força que ela não tem forma humana, ela é uma luz. E aquela luz entra dentro do submarino e vai e impede a força ruim de destruir todo mundo e salva aquela mulher. Pronto, contei o final do filme. Mas a grande sacada é o seguinte, nós estamos lá vendo o filme, empolgado, e aquela coisa, meu Deus, parece um filme de terror. Aí minha mãe levanta, vira e fala assim, vocês estão vendo bem isso aqui? Era devia ter 11 anos, sei lá, 11 ou 12 anos. Minha mãe disse, vocês estão vendo bem esse filme? Vocês estão vendo bem esse filme? Não há fundo do abismo do qual Deus não possa tirar vocês. Por mais fundo que aconteça algo na vida de vocês e vocês vão parar lá,
Se você lembrar de Deus, se você clamar a Deus, Deus manda uma luz e Ele te tira de lá. Está dando para entender essa coisa? Então você pode tirar lição de uma série de filmes. Eu estava assistindo um dia com a minha célula um filme com Clive Owen, Rei Arthur. Não é esse Rei Arthur, a lenda da espada, não. É um pouquinho mais antigo, que mostra que o Rei Arthur teria sido filho de bretões e tal. E ele fica do lado dessas pessoas e do Merlin, que na verdade naquela história não é um mago, mas um curandeiro. Então tem um camarada que está traindo eles e que toda hora entrega o plano deles para o inimigo. Numa certa hora, o Arthur pega uma flecha para lançar contra os inimigos dele e fala, não vamos desistir não. E ele pega aquela flecha, lança, e o camarada sempre contava onde estava o pessoal do exército para os inimigos e escondia numa árvore. No final do filme ele lança uma flecha, irmão, a flecha vai e acerta aquele cara na árvore. E o cara cai de lá com a flecha no peito. Alguém que estava assistindo, bem feito, isso mesmo. Eu falei, sabe o que é que isso aí está falando para nós? Que o seu pecado te achará, porque está na Bíblia. O seu pecado te achará. Se nós não arrependermos em tempo, a flecha do nosso pecado vai encontrar com a gente lá na árvore e vai derrubar a gente lá na frente de todo mundo na cela. Eu não queria causar terror, mas eu acabei correlacionando aquele episódio com a mensagem bíblica que diz que o seu pecado te achará. Lembra-te de onde caíste. Então, se você se dispuser para ser um instrumento de Deus, Deus vai te usar na situação qualquer que seja. Não necessariamente na igreja, às vezes na faculdade, com a célula na faculdade. Às vezes no lugar que você vai estar, vendo o filme, fazendo qualquer outra coisa. E Deus vai permitir que aquela situação seja a oportunidade para você pregar. E aí a Bíblia vai falar que aquele que salva uma alma, aquele que ganha uma alma, quem converte um pecador, de acordo com Tiago, dos seus pecados, amontoa a brasa sobre a sua cabeça. Quão coisas tremendas há para quem consegue trazer uma pessoa para Cristo, né? E eu pude experimentar nessa caminhada cristã, estudando escatologia, várias vezes, não uma vez, várias vezes, trazer as pessoas para Cristo a partir de ler 1 Tessalonicenses 4, que diz que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Muita gente que não era crente, me ouvindo falar isso, pensou que isso era coisa de filme. E quando eu li em Tessalonicenses, expliquei isso, e a pessoa, que negócio é esse? Eu disse, Cristo vai vir e vai arrancar os crentes da terra. Os crentes da igreja? Não, os crentes que creu nele. E aí muita gente acabou se convertendo por causa da mensagem da escatologia, por causa da mensagem do arrebatamento, que a gente pôde correlacionar naquele momento. Então, você não está aqui à toa. Você veio porque você tinha interesse, mas porque Deus vai te usar. E os dons não cessaram, e Deus quer que você tenha esse conhecimento, que você aprenda essas coisas, você que está assistindo a live e você que está aqui, para Ele te usar como instrumento para que as pessoas venham para Cristo, para que as pessoas sejam salvas. Porque em Ezequiel 18, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta, se arrependa do seu caminho e viva. Esse é o propósito da escatologia. Quando Deus anuncia o juízo, Ele está te dando tempo para arrepender. Quando Ele anuncia o juízo, anuncia a tribulação, Ele quer dizer, vou vir com juízo, Lucas 21:36, mas é possível escapar do juízo. Amém. Irmãos, é bacana, pastor Rodrigo, fechando essa noite, eu vejo, foi até uma live que eu estava assistindo contigo, a pessoa falou assim, nossa, pastor Rodrigo é uma biblioteca, mas é gostoso, a gente começa a ver aqui, o tempo passa, você não vê a hora passar. Nossa! A hora passa e assim, tá todo mundo aí, ó, eu acredito que você falar mais uma hora, eles ficam aqui. Vigília? Entendeu? Só que não, a gente vai parar o cantinho. Não, né? Só que não, né? Não, eles sigam. Mas porque Dia dos Namorados foi ontem, a turma tá numa programação, hoje é sábado. Não, mas esse cara, ninguém foi embora. Eu achei que eles ia dar hora. Tem hora que se eu passar, apesar que depois dessa pandemia, a verdade é, que, né, mesmo com o culto reduzido, com todos os respeitos, né, da saúde aí, claro, mantendo a distância e tal, usando as máscaras e tal. Claro. Aqueles que vêm, os poucos que vêm, eles acabam o culto, eles não vão embora não, eles ficam aqui conversando por fio e falam, gente, eu tenho que ir embora porque eu tenho que fechar a igreja. Você me lembrou o hino daquele rapaz lá, como é que chama? É do Aquino, não? Que deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu acho que isso, né? Pode remeter até a Davi também, um dia na tua presença melhor do que 1000 dias aí, longe da tua presença. Mas, pastor, quando a gente está estudando as coisas de Deus, quando a gente está aprendendo as coisas de Deus, e quando a gente está na igreja e a igreja funciona como igreja, que é isso, pastor? Como é que a igreja não vai funcionar como igreja? Quando ela prega a palavra, quando ela ora pra gente, quando o louvor vem e penetra e atravessa a gente, quando ele não passa assim, ó,
pela gente, mas atravessa a gente, quando a palavra não passa assim, mas vem e mexe com a gente, fala com a gente, quando as pessoas oram por nós, quando a gente sente que está no lugar certo, quando a palavra é ensinada, aí a gente quer cantar esse negócio aí, né? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Pastor, então eu queria que você fizesse nesse tempinho, nosso tempo já foi embora, mas eu queria que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo e para quem está aqui, e liberasse uma palavra profética para essas pessoas, porque com certeza, não importa o dia nem hora, né? Eu observo os seus vídeos, tenho acompanhado, tenho aprendido, porque você tem deixado essas pérolas, vou dizer pérolas, que a palavra de Deus é pérolas riquíssimas que nos vêm de encontro à necessidade do nosso coração. Mas que uma pessoa, um dia que ela for assistir isso aí, quem sabe, talvez seja depois do arrebatamento, ela ficou para trás um dia procurando, que dessa galera que sumiu? Dá aquela bate no vídeo lá, ela acha no YouTube essa palavra, aí deixar uma palavra para ela saber que, mesmo nesse tempo, ainda tem esperança, que ela possa crer. Eu tenho um tio falecido, pastor Galdino, ele dizia que a gente tem que esperar Jesus para hoje à noite, mas tem que trabalhar, estudar e produzir como se ele fosse voltar daqui 10, 100, 1000 anos. Se você não pode parar a vida, porque esse foi o erro dos primeiros Tessalonicenses. Você precisa esperar Jesus para hoje à noite, mas precisa fazer seus planos, seus sonhos, seus projetos, continuar fazendo seus trabalhos online aí da faculdade, da escola, do colégio. Você tem que continuar a sua vida. Então, para você que está em casa, você que está aqui hoje, viva a sua vida assim, espere Jesus para cada dia da sua vida, mas se programe, se planeje, para como se ele fosse demorar muito para voltar. Portanto, estude, trabalhe, corra atrás dos seus sonhos, trabalhe muito. Não necessariamente a pessoa só vai ter as coisas se estudar, mas se você tem a oportunidade de estudar, estude. E estudar não significa estudar necessariamente na academia, na faculdade, mas se você, por exemplo, se você trabalha com... Você trabalha com o quê? Corretor de imóveis. Ele é corretor de imóveis. Estudar não significa ele largar a sua coisa agora e ir para a faculdade, como pode ser também, mas significa assistir vídeos, assistir coisas, aprender o melhor da profissão para que ele seja o melhor corretor. Então você pode estudar para ser melhor, para avançar. E se você está aqui na igreja hoje e está assistindo esse vídeo, é porque Deus preparou esse momento para você. Eu tenho um irmão que ele fala que não existe coincidência, existe Jesuscidência. Então você não está aqui à toa e não está assistindo essas coisas à toa. Deus quer que você se arrependa, que você se converta, que você entregue sua vida para Jesus. E conforme eu fiz o apelo na live anterior, irmãos, não existe vida com sentido sem Jesus. Tem um escritor russo, né, falecido, obviamente já, Fyodor Dostoiévski, ele diz que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. É um filósofo russo. O que significa isso? Significa que todos nós temos um desejo para a eternidade, porque o escritor aos Eclesiastes, Salomão, disse isso no capítulo 3, versículo 1 a 8. No 8 ele fala que Deus plantou em nós a eternidade sem que nós percebêssemos. Isso significa que a gente sente uma necessidade de um preenchimento que não é material, que não é a canjiquinha, que não é a namorada, que não é o namorado, que não é o marido, que não é a esposa, que não é o emprego, que não é aquela viagem dos sonhos que eu tenho de ir a Israel, de ir a Portugal, de ir aos Estados Unidos, são os meus sonhos. Mas não só que quando a gente vai para Jerusalém, quando a gente vai para os Estados Unidos, quando a gente vai para Portugal, quando a gente namora aquela menina, quando a gente namora aquele menino, quando a gente alcança aquele trem que nós estamos querendo nessa vida, a gente alcança aquilo e de repente a gente fica com a sensação assim, mas ainda não era isso. Tudo que você desejar na vida, eu queria formou. Queria fazer mestrado, mestrou. Queria fazer doutorado, doutorou. Queria fazer pós-doutorado, virou pós-Deus, fez pós-doutorado. E ainda não preencheu o vazio, porque o Eclesiastes 3:8 e o Dostoiévski disseram que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. O nosso espírito, a nossa alma, ela clama Abba Pai, ela quer voltar para Deus. Nós não somos, como diz Teilhard de Chardin, filósofo matemático francês, nós não somos seres humanos que passam por uma experiência espiritual da morte. Nós somos seres espirituais que passam por uma experiência humana. O nosso espírito quer voltar para Deus, o nosso espírito clama Abba Pai. Nós não alcançaremos sentido na vida, significado na vida, se a nossa vida não tiver em Deus, se nós não encontrarmos plena satisfação em Deus. E só é possível ter plena satisfação com Deus quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus, que eu viro para Ele, às vezes até falo, Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar, Senhor, eu não estou com vontade de adorar, e então você ora, aí aquele estado muda. Senhor, eu não estou com vontade de adorar, e aí você adora, e aquele estado muda. Quando nós temos um relacionamento com Deus, se você tiver a oportunidade de ler um livro do John Piper, leia um livro que se chama Quando Eu Não Desejo Deus.
Quando eu tenho um relacionamento com Deus, que não é um relacionamento mascarado, que eu posso aparecer aqui na igreja bacana, penteado e bonitinho, mas quando é um relacionamento que eu estou lá no meu quarto, descabelado, bafudo, todo sem aparência bacana, e aí eu me relaciono com Deus, e aí eu falo com Deus, e aí eu busco a Deus e falo, Senhor, eu vou te adorar, porque se eu não te adorar, a minha vida não tem razão, a minha vida não tem existência. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para adorarmos a Deus. Então, quando a gente adora a Deus, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente busca a Deus acima de todas as coisas, Ele preenche esse vazio, Ele preenche aquele desejo da morte, Ele preenche e faz desaparecer aquele desejo de suicídio, aquele desejo de não tem lugar nesse mundo para mim, aí a depressão vai embora, o mal vai embora, tudo vai embora. Quando a gente entrega a vida para Deus, quando a gente tem relacionamento com Deus. Pastor, como é que entrega a vida para Deus? Eu vou orar com vocês aqui agora e com você que está em casa. Eu vou fazer uma oração de confissão e você vai fazer aí no seu íntimo. E vocês que estão em casa vão fazer aí. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer morada em você. Glória. Ele vai entrar na sua vida, ele vai confirmar o seu nome no livro da vida. Jesus vai te cobrir com o sangue dele, vai ser um muro de fogo ao redor de você, como diz o Zacarias, e você vai ser livre do mal. E o Senhor vai encher sua vida, e o seu domingo vai ser diferente. Em algumas igrejas é domingo de ceia, alguns vão ministrar em casa, outras no templo. A ceia, irmãos, é um momento de alegria, porque nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte, porque Ele ressuscitou. Amanhã é domingo de ceia para muitos. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Vocês que estão aqui, feche seus olhos. Você que está em casa, por um instante também, você deve estar no seu quarto, na sua sala, você deve estar com privacidade para isso. Feche os seus olhos. Você que está aqui, se você quiser falar em voz alta, você pode falar. Se você não quiser falar, você fale aí no seu íntimo. E ora comigo nesse instante. Senhor Jesus, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, meu Pai, como pessoas chamadas pelo Senhor, pessoas escolhidas pelo Senhor, pessoas chamadas e escolhidas que são pecadoras. Nós somos pecadores, nós pecamos. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós dissemos para o Senhor que não faríamos mais? Meu Deus, quantas tentativas nós fizemos de encontrar preenchimento em outro lugar do mundo e da vida, mas Senhor, quantas vezes nós quebramos a cara, quantas vezes o vazio continuou. Meu Deus, nós queremos te convidar nessa noite. Senhor, nós temos pecado, nós pecamos contra Ti, nós pecamos contra a Tua palavra, nós nos afastamos do Senhor, meu Deus. Nós estamos vivendo, o mundo está como está, porque nos afastamos do Senhor, mas não foram eles que se afastaram, nós nos afastamos, e nós estamos aqui nessa noite para buscar a Tua misericórdia. Na verdade, Senhor, nós oramos assim, a fim de que todos aprendam, porque nós sabemos que se estamos aqui fazendo essa oração e ouvindo essa oração, isso é a manifestação da Tua misericórdia, é a manifestação da Tua graça, Senhor. Continua a nos envolver nela, continua a manifestar a Tua misericórdia, não nos retribua segundo os nossos pecados, mas perdoa-nos nessa noite, ou nesta manhã, porque algumas pessoas estão assistindo do outro lado do mundo, e há então a mudança de fuso horário, seja essa pessoa onde estiver, e os irmãos na igreja. Meu Deus, recebe-nos agora na Tua presença, recebe-nos agora no lugar santíssimo, meu Deus, recebe-nos agora na intimidade com o Senhor, no secreto, no particular de cada um, e perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos com o Teu sangue. Meu Deus, se na nossa mente, no nosso coração, nós falamos palavras contra o Senhor, contra os céus, contra a Bíblia, se, meu Deus, nós assumimos uma postura de rebeldia, de rebelião ao Senhor, nós queremos mudar nessa noite. Tira, Senhor, o desejo da morte, tira, meu Deus, o desejo do suicídio. Sara, meu Deus, cure essa pessoa dessa depressão, desse mal-estar, dessa falta de sentido na vida, e continua, Senhor, então a manifestar o Teu poder. E eu te peço ainda, batiza, meu Deus, com o Espírito Santo. Nós cremos que os dons não cessaram, nós cremos, meu Deus, que o Senhor não deixou de batizar no Espírito Santo. Concede o Espírito Santo para que essas pessoas façam a obra, concede, meu Deus, o Espírito Santo para que essas pessoas sejam Suas testemunhas. Enche-nos da Tua graça, enche-nos da Tua unção, manifesta, Senhor, o Teu poder em nós, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Meu Deus, confirma o nome dessas pessoas no livro da vida. Salva, meu Deus, essas pessoas. Seja um muro de fogo ao redor delas. Queima esse vírus, meu Deus. Queima o mal, queima as enfermidades. Dá segurança a essas pessoas. Dá-lhes saúde emocional, saúde psicológica, meu Deus. Alcança as finanças do Teu povo. Sara, meu Deus, Juiz de Fora. Sara, meu Deus, Minas Gerais. Sara o Brasil. Sara o mundo, Senhor. Livra-nos do mal e torna o Teu nome conhecido através das nossas vidas. Assim nós oramos, glorificamos ao Senhor, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. Amém. Amém.
Muito obrigado, pastor Rodrigo, por hoje. Obrigado por ter aceitado o convite. Né? E galera, quem está nos assistindo, obrigado por estar nos ouvindo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Né? Espero que eu seja convidado aí para a próxima live. Vamos marcar sim, vamos marcar. Né? E quando acabar também, nós podemos fazer outros trabalhos Muito juntos e vai ser um prazer conhecer vocês. Quando o livro lançar o livro, você vem aqui muito bem. trazer apresentar Meu livro pra gente. está na fase da editoração. Se a pandemia, esse negócio aí não tiver acabado, eu vou fazer um lançamento virtual. Se tiver acabado, eu vou fazer um culto de lançamento, conto com a presença de todos. Eu conheço a sua igreja quando ela ainda era metade aqui. Logo que o pastor Charles veio, eu nunca havia pregado aqui antes dele. Foi ele que me abriu a porta aqui. E aí eu conhecia outro público, e agora eu estou vendo vocês aí todos muito jovens, e não só na idade, mas jovens porque não eram daqui. O Jimmy não era daqui, por exemplo. Então, assim, é um prazer conhecer vocês que estão aqui. Me siga no Instagram, por favor. Tô brincando, mas irmãos, é o seguinte, vocês que estão aí, que estão começando a caminhada cristã, eu não tenho vídeo só de escatologia lá não. Tem vídeo sobre dons, sobre homilética, sobre como pregar, sobre como interpretar a Bíblia, sobre introdução à teologia, sobre filosofia. Eu gosto muito de falar de filosofia. Sou pós-graduado em filosofia e sociologia, sou pedagogo também. Então eu milito essas coisas, essas áreas também. Tem um canal só de conhecimentos pedagógicos, tem um canal para crente, um canal para não crente. Um canal de pedagogia, um canal de teologia. Então assim, encham-se dessas coisas. O 1 João diz que Deus vos escolheu porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vocês têm vencido o maligno. Então creio nesse negócio aí. Muito obrigado, um prazer conhecer aqueles que eu não conhecia ainda, conhecer pessoalmente. Então da minha parte está encerrado. Amém.